Tá a fim de curtir o jogo entre Bahia e Fluminense? Tem informação importante para você já já aqui no Giro Bahia. Além disso, vamos ficar sabendo detalhes de quanto que o Bahia gastou nessa janela de transferências. Na verdade, na janela de transferências como um todo, né? Quanto foi que o Bahia gastou? E para poder finalizar, um jornalista polonês destacou o trabalho do Bahia junto ao Grupo City e exaltou o técnico Rogério Ceni. Isso tudo e muito mais aqui no seu Giro Bahia. Já já, logo após aqui a nossa vinheta. Olá, torcedor tricolor, olá, nação tricolor, sou Douglas Santana, sou aqui responsável pelo canal O Preto Tricolor e de antemão já peço que você me siga aqui também nas redes sociais e, é claro, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de atualização do seu time do coração, que é o Esquadrão de Aço, e também deixa o like aqui para a gente aqui, ó, colabora aqui com o nosso trabalho, curta, comente o que você achou do noticiário da Tricolor que você vai ficar sabendo já já, e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o trabalho do canal e também conheçam muito mais sobre o nosso Esporte Clube Bahia, o Esquadrão de Aço, que está aí, né, lutando pelo G4, brigando aí por vaga lá no topo da tabela do Brasileirão. Tem disputa também da Copa do Brasil, tem disputa na Copa do Nordeste. Essa metade do ano, nessa segunda metade do ano, que promete muitas emoções para a nação tricolor. E vamos já logo iniciar, logo, com o destaque aqui, né, que eu trago aqui logo no começo, que é sobre a partida, né, entre Bahia e Fluminense, próximo sábado às 9 horas da noite na Arena Fonte Nova. O check-in já está aberto para você, que é prioridade 3, né, no sócio Esquadrão, né, você que é sócio Esquadrão na Fonte. Lembrando que para o jogo do próximo sábado, todos os sócios Esquadrão da Fonte já podem, né, fazer o seu check-in, já podem registrar sua presença, garantir sua presença na Arena Fonte Nova. E essa prioridade 3 são para os demais, né, torcedores que não estavam, né, incluídos na prioridade 1 e 2. Agora, aqueles que estavam na prioridade 3, de qualquer modalidade do sócio Esquadrão na Fonte, pode já registrar a sua presença. São 3 alternativas para você confirmar sua presença, como o portal do sócio, sócioesquadrão.com.br. Tem também o site da Arena, casa de apostas arenafutenova.com.br. Também o site da Ingresso. Lembrando que o acesso a todos os setores do estádio é feita através de biometria facial por conta da lei, uma lei federal, né, a lei que rege, né, o futebol brasileiro, né, a lei que exige, né, que você faça o seu registro facial e poder ter o acesso ao estádio. Né? Então, como está aqui no card, cheque liberado para a prioridade 3. Corra já, garante logo seu espaço, sua vaga no jogo entre Bahia e Fluminense, 19ª rodada, fim de primeiro turno para o Bahia, 9 horas da noite contra o Fluminense. E também, né, vamos ficar sabendo aqui agora sobre o Baianão feminino, né, o Bahia, que já conheceu a tabela do estadual, né, divulgado pela Federação Baiana de Futebol, e é o caminho, né, o Bahia conheceu o caminho para o hexacampeonato. O Bahia que já tem 5 títulos seguidos no estadual, né, já é penta, e agora vai buscar o hexa, como tem aqui na matéria do ecbaia.com. Bahia com essa tabela do Baiano feminino, veja adversários e datas. Mulheres de Aço foi em busca do 6º título seguido no estadual. O Bahia que já está nas quartas de final do Brasileirão Feminino A1, né? Algo inédito na história do Bahia nesse campeonato, né? Algo inédito na história de uma equipe nordestina. E agora o Bahia também vai conhecer esse caminho para o Baianão. A FBF oficializou a tabela da primeira fase do Baianão, que terá início ainda neste mês de agosto. A estreia acontecerá no próximo dia 24 de agosto. Os locais com mando de campo do Bahia ainda não foram confirmados, mas é provável que sejam marcadas para o CT Evaristo de Macedo, como já ocorreu em outras temporadas na fase de grupos da competição estadual. O Bahia está posicionado no grupo 2, com outros 6 times, formando 2 grupos de 7 times. No total, 14 equipes estão inscritos na disputa. E aqui está no caminho do Bahia nessa fase de grupos do Baianão feminino. Estreia contra o Jequié no dia 24 de agosto. No dia 31, enfrenta a equipe do São Francisco do Conde na segunda rodada. Já na terceira, recebe a equipe do Jacuipense no dia 7 de setembro, feriado. Já na quarta rodada, enfrenta o CFFB no dia 14. Depois pega o Botafogo da Bahia no dia 21 de setembro. E encerra contra o Litoral Norte, encerrando jogando fora de casa no dia 28 de setembro, né? Então, seja um mês aí de disputa nessa primeira fase do Baianão feminino. E como é o modelo da disputa do Baianão?
Os 4 primeiros colocados avançam de fase para as quartas de final, que ocorrerá em sistema de jogo único. Já as semifinais serão de ida e volta e de acordo com o chaveamento já definido pela Federação Baiana de Futebol. As finais também serão realizadas em 2 jogos. No total, para ser campeão baiano feminino nesse ano, o Bahia precisará disputar 10 partidas. A final está marcada para o dia 8 de novembro, já no finzinho deste ano. Então vamos ficar ligados aí na campanha das Mulheres de Aço, tanto no Brasileirão Feminino quanto também no Baianão, em busca do Hexa. E agora vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar um pouco de como está, né, a equipe do Bahia nesse mercado nessa janela de transferências, né, da atual temporada de 2025. Quanto foi que o Bahia gastou no mercado? O Transfer Market divulgou aqui os gastos, né, dos times brasileiros nessa temporada, nessa janela, né? E aqui eles trazem, né, os valores gastos em euros, né? E aí eu vou aqui trazer para você como é que ficaria convertido em reais. Primeiro vem o Botafogo com 112 milhões de euros, depois vem o Palmeiras com 83 milhões de euros, em terceiro o Flamengo com 48, quarto o Atlético Mineiro com 32, quinto o Fluminense com 25 milhões de euros gastos, em sexto vem o Santos com 22,3 milhões de euros, já em sétimo está o Bahia com 18,9 milhões de euros gastos, que convertendo em reais gira em torno de 114 milhões. E como foi que o Bahia gastou esses 114 milhões? Gastou com essas contratações aqui que você vê aqui nessa matéria aqui do GE. O Bahia primeiro gastou com o Eric, né, o volante contratado até fim de 2029 por 28 milhões. Teve também os gastos com o David Martins, mas acho que os jogadores da base não entram, né, nesse quesito. Mas teve Eric por 28 milhões. Teve Eric Puga, o atacante também contratado até fim de 29 por 18 milhões e 800, né, que o Bahia contratou junto ao Ceará. Deve contar também a empréstimo, né, de Rodrigo Nestor, lembrando que o Meia foi anunciado com um empréstimo de 10 milhões, com opção de compra fixado em 30 milhões, algo que o Bahia ainda não exerceu. Mas, caso vá exercer, gastará mais 30 milhões na compra definitiva de Rodrigo Nestor, e aí virará somado, né, os 10 milhões de empréstimo, 40 milhões gastos em Rodrigo Nestor. Já Michel Araújo vai custar cerca de 17 milhões e 300 ao Tricolor de Aço. Teve também o Santimingo. O Santimingo chegou com a compra de 27 milhões, né, quase 28 milhões gastos no zagueiro, que terá contrato válido por 5 temporadas. E esses aqui foram os gastos que o Bahia teve na temporada. O Eli José foi sem custos, Kaique também até então sem custos, e o goleiro Ronaldo também sem custos, já que ele está emprestado pelo Atlético Goianiense. Então, aqueles 114 milhões que o Bahia gastou foi as contratações com Eric Pulga, Rodrigo Nestor, né, que foi o gasto pelo empréstimo, Michel Araújo e Santimingo, zagueiro tricolor. Com esses gastos aqui que o Bahia teve, ao fim da primeira janela, né, ainda em fevereiro, o Bahia foi a quinta equipe que mais gastou na janela de transferências do primeiro semestre. Já no segundo semestre, o Bahia é uma das poucas equipes que ainda não anunciaram contratações, mas o Tricolor de Aço aí provavelmente deve trazer pelo menos um atacante, né, pelo lado esquerdo, que é a preferência do Grupo City, um goleiro, já que já está necessitando demais, um goleiro vem aí, um goleiro de nome, um goleiro à altura do grupo, vem aí reforçar um elenco tricolor. Então tudo é atualizado sobre a janela de transferências. E agora vamos para a última manchete, né, que é o Bahia, que foi destaque na Polônia. Né? O site polonês destaca o crescimento do Bahia e exalta Rogério Ceni como lendário. Né? A matéria que também trouxe aqui a galera do SBA.com. Gestão do Grupo City, resultados e modelo de jogo do Bahia são destacados por um jornalista polonês. Vou trazer um pouco mais aqui logo direto na matéria do site polonês. O site esportivo, né, McKinsey Keep, misericórdia, me atrapalhando daqui do nome. Mas o site esportivo aqui polonês é uma reportagem escrita pelo jornalista Adam Kowalski, vou falar aqui Kowalski, né? Adam Kowalski destacou a evolução do Bahia na tabela de classificação brasileira nos últimos anos, citando o tricolor como um azarão que tem um grupo poderoso na gestão e uma lenda no comando técnico. O jornalista em questão aponta conhecimento sobre o futebol brasileiro ao afirmar que consistência em termos de posição da Série A não é algo completamente comum de se acontecer, citando, por exemplo, rebaixamento de grandes clubes nos últimos anos
e que vive atualmente situações diferentes, como por exemplo o Botafogo, que é gerido pelo Textor, né, pelo americano John Textor. Aqui, ó, que tem aspas, né, da matéria, 16º, 8º e 4º lugares. Estas são as próximas posições do Bahia nas temporadas 2023, 2024, 2025 do Brasileirão. Embora esta seja a última ainda em andamento, já se observa um acerto progressivo e consistência, algo que nem sempre acontece entre os clubes deste país. É citado ainda o caos da gestão de números gigantes do futebol brasileiro, que dificulta a consistência em alto nível nas primeiras posições do campeonato, afirmando, entretanto, que o Bahia pode ser uma exceção nesse quesito por conciliar uma gestão eficiente e com resultados em campo, abre aspas. A conclusão é simples. Muitos gigantes do futebol brasileiro estão em um caos organizacional que, em alguns casos, se manifesta em rebaixamentos brutais e oscilações entre níveis de divisão por, no máximo, alguns anos. O Bahia pode, em breve, ser uma exceção a essa regra. A cada temporada, o clube sediado em Salvador vem conquistando resultados cada vez melhores, uma raridade em um campeonato tão competitivo como o Brasileirão. A cada ano, o nível de exigência sobe. Atualmente já é muito alto a meta para este ano, e já é muito alto na meta para este ano, terminando os 4 primeiros e tentar a segunda Copa Libertadores consecutivamente. Até a campanha da nova camisa do Bahia, em parceria com o Superman, ganhou destaque na reportagem polonesa aqui, ó, como você trouxe aqui um print, né? Destacando, né, a evolução do Bahia, destacando o crescimento do Bahia. E é claro, o restante da matéria você pode acompanhar lá no scbahia.com. Tem até tem destaque aqui, né, referenciando o Bahia, que será o segundo clube do Grupo City, né, a parte que ele cita o Rogério Ceni como lenda, né, do futebol brasileiro. Enfim, números também, destaque para o Luciano Juba, na lateral da equipe do Bahia. Tem uma matéria bastante extensa, né, bastante grande, destacando o trabalho do Esquadrão de Aço, que uma vez ou outra é criticado, né, pela Nação Tricolor, por um deslize ou outro na temporada, mas o site polonês aqui, o jornalista polonês, o Adam, destacou bastante aqui o trabalho do Bahia, e é claro, só evidencia o quanto que o Bahia está crescendo a longo prazo, e em breve aí estaremos aí colhendo grandes frutos com o Grupo City no trabalho do futebol do Bahia. É só paciência, paciência que as coisas vão acontecer. De Timão, já te peço para que você dê o like aí, dê o like aqui pra gente aqui, ó. Like aí o joinha pra gente aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, é claro, compartilhe esse conteúdo. Esse foi mais um Giro Bahia aqui para vocês. Sou Douglas Santana, fico por aqui e até a próxima, porque aqui no canal do Preto Color você tem Bahia, informação e resistência. Tamo junto, bora Bahia!